Em 1963, um homem foi internado num hospital de Porto Alegre. Não tinha documentos, não sabia seu nome, mas sabia o diagnóstico de cada paciente do andar, antes de qualquer exame. Em julho de 1963, um homem deu entrada no Hospital São Lucas de Porto Alegre, em estado de confusão, sem documentos, sem memória do próprio nome, internado como paciente não identificado no quarto 7. Nas primeiras 48 horas, antes de qualquer exame ser feito nos outros pacientes do andar, ele chamou uma enfermeira e listou os diagnósticos de todos os 11 pacientes internados, com os nomes dos medicamentos que cada um receberia. 11 diagnósticos, 11 tratamentos, todos confirmados pelos médicos nas semanas seguintes. O psiquiatra responsável concluiu: síndrome de confabulação avançada, combinada com hiperacuidade sensorial. O paciente havia ouvido conversas dos médicos e construído um sistema de crenças coerente. Explicação sólida, até a enfermeira apontar para o prontuário. Num dos diagnósticos, o paciente havia indicado o uso de um medicamento chamado propranolol. O propranolol foi desenvolvido e aprovado em 1964. Em 1963, não existia. O nome não havia sido divulgado publicamente até o final daquele ano. Os médicos passaram a entrevistá-lo sistematicamente. Ele não sabia o próprio nome, não reconhecia nenhum familiar, não sabia o ano em que havia nascido, mas sabia descrever, com precisão técnica, procedimentos médicos que só seriam desenvolvidos nas décadas seguintes. Falava de tomografia computadorizada, ressonância magnética, transplante cardíaco. Em 1963, nenhum desses termos circulava em português em nenhum hospital do Brasil. O paciente recebeu alta em setembro de 1963, sem identidade confirmada. O prontuário foi arquivado. Em 1983, 20 anos depois, um pesquisador de medicina revisando casos históricos encontrou o prontuário. Ao verificar os diagnósticos e tratamentos descritos pelo paciente em 1963, ficou em silêncio por um longo tempo. Dos 11 medicamentos que o paciente havia listado em julho de 1963, 4 foram aprovados apenas após 1970. Um só foi aprovado em 1981. Nenhum existia quando o paciente os nomeou. O pesquisador publicou o caso em 1984. Em 1992, o Hospital São Lucas digitalizou seus arquivos históricos. Ao digitalizar o prontuário do quarto 7 de 1963, um funcionário notou algo que havia passado despercebido. Havia uma terceira entrada no prontuário, depois da data de alta, escrita no mesmo padrão do hospital, com data de setembro de 1963. Dizia: paciente retornou para informar que os tratamentos foram bem-sucedidos. Agradeceu à equipe, saiu sem ser acompanhado. A data de retorno era 2 dias antes da data de internação. O quarto 7 do Hospital São Lucas foi demolido em 1998 na reforma do prédio. O prontuário original ficou nos arquivos digitais. Em 2010, um médico que havia lido o caso de 1984 pediu acesso ao prontuário para uma pesquisa. O arquivo estava lá, mas havia uma quarta entrada que ninguém havia mencionado antes, sem data, sem assinatura, com uma única linha: próxima internação prevista para quando o médico que leu isso estava com 7 anos. O médico que fez o pedido nasceu em 1963. Tinha 7 anos em 1970. Quando é que esse prontuário foi preenchido?